toda essa transformação digital que a gente está vivendo, inteligência artificial, para onde vamos? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estou trazendo aqui um grande executivo que atua no segmento de tecnologia, mas, acima de tudo, é uma pessoa que trabalha muito voltado para esse pensamento, né, de para onde estamos indo. Não só a nossa carreira, não só o nosso segmento, mas para onde tudo isso vai nos levar. Então hoje eu convidei aqui um amigo para que a gente possa conversar sobre isso, é o Bruno Custódio. O Bruno é um executivo com experiência internacional, está aí há muitos anos na área de tecnologia e ele vai contar um pouco aqui da sua jornada pessoal, de onde ele veio e para onde ele vai. Mas, acima de tudo, também refletir sobre toda essa transformação na sociedade. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Open Mind Talks. Eu, Lúcio Júnior, que sou o CEO do Open Mind e apresento esse podcast, tenho orgulho de receber aqui amigos, aliados, membros do Open Mind que vêm aqui contar a sua história. Histórias de sucesso que inspiram a nossa audiência. Então, sintam-se em casa, sintam-se à vontade e nos ajudem também a atingir o maior número possível de pessoas, a impactar o maior número de pessoas, a inspirar o maior número de pessoas, compartilhando essa live. Se você está assistindo aí do LinkedIn, através da nossa página, sigam a nossa página e compartilhem esse conteúdo. Se você está aí pelo Spotify, aproveite esse momento aí que você está no trânsito ou que você está na academia para você aprender e também conhecer um pouco dos membros do Open Mind. Já passaram por aqui no estúdio do Open Mind em São Bernardo do Campo mais de 60 pessoas, mais de 60 grandes nomes do mercado, diretores e presidentes de grandes empresas que fazem parte do Open Mind Brasil. Mas se você está chegando agora, né? Se você ainda não conhece o Open Mind, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nós somos uma plataforma de desenvolvimento individual de diretores e presidentes de grandes empresas. Pessoas que se associaram à nossa rede com o intuito de evoluir. Evoluir a partir do conhecimento, a partir do relacionamento com outros grandes nomes do mercado. A nossa plataforma hoje congrega mais de 1.000 executivos dos mais diversos segmentos e das mais diversas áreas de atuação. E nós temos aí dinâmicas que envolvem mentorias, envolvem benchmarking, envolve eventos online, eventos presenciais e muito networking de qualidade. O Open Mind completou agora 4 anos e a gente tem aqui nesse podcast como um dos nossos canais de comunicação, onde a gente dá voz aos nossos membros, porque, na verdade, essas pessoas não são espectadores. Os nossos membros, eles são protagonistas de uma transformação que a nossa sociedade vive e, logicamente, a carreira dessas pessoas. Nós queremos também ser impulsionadores de carreiras, impulsionadores de negócios. Então, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast e é um orgulho para mim receber essas pessoas aqui no Open Mind Talks. Então eu agradeço muito a vocês pela audiência, por nos seguirem, por compartilharem o nosso conteúdo, porque todo o time do Open Mind trabalha com muito carinho e com muita atenção para ser relevante para vocês e para os nossos convidados. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma conversa bem ampla, né? A gente geralmente fala de um tema específico, falamos de logística, falamos de finanças, falamos de vendas, marketing e tecnologia. Hoje eu convidei um profissional de tecnologia, um profissional com experiência internacional. Já atuou e já morou em outros países, como a Austrália, está há mais de 10 anos à frente aí da área comercial de uma grande empresa de serviços de tecnologia que é a SkyOne, né? Um gigante aí que está hoje tendo a sua área comercial conduzida por ele, mas a gente veio falar aqui de transformação. Não apenas a transformação digital, mas a transformação
que o mundo vive. Como toda essa mudança de tecnologia, inteligência artificial, está impactando a vida das empresas e das pessoas? Como isso vai transformar o nosso futuro? Então eu quero conhecer hoje, convido vocês também a conhecerem um pouquinho da história do Bruno Custódio, que está aqui à minha frente e que veio aqui para contar a sua história e falar da sua visão. Para onde vamos? Bruno, seja bem-vindo ao Open Mind Talks. Legal, Lúcio, obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, contribuir com tanto conteúdo legal que a Open Mind Brasil traz para o mercado, né? E eu espero que hoje seja mais um deles, né? A gente não gosta de se limitar apenas à tecnologia, apenas ao que a gente trabalha no dia a dia, mas falar de pessoas, falar de futuro, falar do que nós somos, né? Mas o que nós fomos e o que nós seremos daqui para frente. Bruno, a gente sempre começa o nosso podcast com o nosso convidado contando um pouco da sua história. Então, eu acho que nesse programa aqui de hoje, a gente vai falar de passado, presente e futuro. Então, vamos falar um pouquinho do seu passado e do seu presente. Quem é o Bruno Custódio? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou uma metamorfose ambulante, né? No topo dos meus 43 anos, um filho de 15 anos, que é o Luca, lindo, que é a razão da minha vida, eu passei por muitas provações, né? Sou filho de pais que moraram em Salvador, moraram em Fortaleza, moraram em Brasília, onde eu tomei uma decisão depois que eu na época casado, né, decidi morar na Austrália. Então, durante esses últimos 43 anos, né, dos 43, uns últimos 12 aqui em São Paulo, eu vivi muita coisa. Eu tive um olhar de mundo onde eu saí da minha zona de conforto várias vezes, onde eu consegui me inspirar em pessoas, sejam elas próximas, sejam elas que estavam ali, que são públicas, e consegui trilhar minha vida, né? Então, hoje, se eu for olhar o que eu fui, eu passei por muita transformação de mim mesmo, né? Hoje eu trabalho numa área técnica, mas não sou técnico, sou publicitário de formação. Me formei em Fortaleza, depois terminei a formação em Brasília. Eu sou da área, comecei com vendas em 2002, contra o gosto do meu pai. Meu pai vai ver esse podcast, ele vai lembrar de um dia que no café da manhã eu falei: pai, vou trabalhar com vendas. Ele falou: meu filho, o que você vai fazer? Eu não estou pagando sua faculdade cara para você ser vendedor. Eu falei: pai, calma que vai dar certo. Ele falou: vai. Seu pai não queria que você trabalhasse com Não. Publicitário, atendimento de agência, bem sucedido, com super nome. Ele falou: você vai ser vendedor do provedor de internet. Eu falei: vou. E daí a minha carreira iniciou. Hoje, além de ser um dos diretores comerciais da SkyOne, uma empresa há 11 anos no mercado, levando inovação para 35 países, em 25 mil clientes, eu sou um pai orgulhoso, um pai babão, de um filho que adora costurar, um bom aluno da escola, que estuda sozinho e que já se vira muita coisa sozinho, que inclusive quer empreender. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, sobre pessoas. Mas também um amante de fotografia e um amante de mergulho. Então, eu tenho os meus hobbies como algo super importante para mim, algo que eu não abro mão. As minhas viagens sempre foram muito pautadas nisso, né? Onde que eu vou e que eu posso usufruir deles. E eu acho que a vida é muito equilibrada. Eu acho que a vida a gente conseguir transformar o lado pessoal com o lado profissional em algo humano, em algo que todo mundo possa se beneficiar, em algo que a gente possa não só inspirar. Eu acho que a palavra inspiração é uma palavra muito abrangente hoje em dia, mas que a gente possa querer estar próximo, ter um propósito, né? E hoje, para mim, ter propósito é algo que eu procuro e é algo que eu sempre busco nas pessoas. Então, acho que eu espero contribuir isso com hoje aqui, nessa conversa que a gente vai ter. Já deu para perceber que a gente vai ter uma conversa filosófica, de carreira. Vamos falar também de tecnologia, vamos falar de viagens, de fotografia. Porque a gente estava conversando aqui, né, Bruno, sobre tudo que a gente tem vivido. Um pouco antes da gente gravar aqui, a gente estava conversando, e não tem como você dissociar a pessoa do executivo. O executivo é aquela pessoa carrancuda, sisuda, fechada, né? A pessoa no dia a dia é uma pessoa
divertida, alegre, uma pessoa de bem com a vida, que gosta de fazer amizades. Então você é quem você é 24 horas por dia, né? Então não tem como você ser duas pessoas. Então a gente vai passar um pouco sobre os seus hobbies, mas eu gostei de você falar que é um cara de viagem, de drones e de fotografias, de mergulho, né? Essa paixão, né? Esse hobby que você tem, você já pensou alguma vez em transformar a sua paixão em profissão? Olha, é interessante essa pergunta, porque eu comecei a fotografar com drones, por exemplo, já estou no meu 4º drone. Em 2020, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, onde numa viagem internacional eu tenho um grande amigo que tem um drone, eu falei, me empresta, que eu quero levar para o Curaçao, eu quero brincar, eu quero tirar fotos, sempre gostei. E daí ele emprestou e na volta eu falei, eu quero comprar o seu drone. Ele falou, minha esposa não deixa eu vender. Eu falei, então tá bom. Entrou a pandemia, todo mundo lockdown, fui lá e comprei um drone. Então eu saía de casa, era difícil sair, mas quando eu ia aos parques, por exemplo, eu levava o drone para poder tirar foto. E aquilo foi se transformando em algo sem controle, porque para onde eu ia eu levava o drone e bati o drone várias vezes, apanhei muito com ele. Mas começaram a sair coisas legais. E as pesquisas que eu ia fazendo ia me levando a sempre aprimorar o meu olhar de arte em cima da fotografia, né? Não sou um fotógrafo, não tenho curso de fotografia, mas eu tenho na minha família uma veia artística muito forte. Tanto a minha mãe, que é artista plástica e professora, como a minha irmã também, que é aquarelista super famosa, como os meus irmãos também são designers e professores, o meu pai também é publicitário. Eu sempre tive uma veia muito lúdica na família, né? E trabalhar com vendas, onde é muito processo, muita métrica, muito framework, muito playbook, levar um lado humano, levar um lado de relacionamento, um lado mais lúdico, sempre foi algo muito importante para mim. Então, por exemplo, eu sempre busquei nos times um modelo de treinamento comercial que fugisse do senso comum, né? E voltando para a parte de drone, então eu consegui evoluir muito com isso, até que pessoas começaram a falar, por que você não vende suas fotos? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? No final do dia, a minha casa parece uma galeria de tanta foto na parede pendurada. Eu já presenteei alguns amigos, né, com fotos, mas hoje eu nunca pensei em transformar um negócio. A parte sub é a mesma coisa, né? Eu adoro mergulho, já tenho mais de 100 e tantos mergulhos. Tenho uma viagem marcada para o ano que vem para as Bahamas para mergulhar no Caribe com tubarões em Tiger Beach. Vai ser uma experiência incrível no liveaboard 5 dias, né? A Érica talvez esteja vendo aqui. Érica, você é responsável por isso junto com o Grilo. São meus mentores de mergulho, pessoas que eu me inspiro muito, que eu adoro ver, né? E que é um pouco dessa história de você mergulhar, você dar profundidade, você se conectar com a sua essência. E de você sempre pensar, o que eu posso fazer diferente? Qual que é o próximo passo? Como que eu posso me desafiar? Né? Tem gente que vira e fala assim, nossa, eu não sei mergulhar porque eu não nado. Não, mas peraí, você não precisa nadar para mergulhar. Né? Olha, eu não mergulho porque eu tenho medo do mar, mas o mar... ele tá ali, é o que nos provê, é o que é de mais belo na natureza. E quando você pensa assim, que tudo que você conhece, você respeita e você não tem medo, acho que é um bom começo para tudo, né? Procure conhecer coisas que daí você abre sua mente, você expande sua mente, né? E eu sempre penso assim, será que um dia, quando me aposentar, eu vou virar instrutor de mergulho? Foi algo que me veio à mente outro dia. Será que eu posso, em paralelo, seguir uma carreira? Como eu já vi várias pessoas falando, e depois eu posso me aperfeiçoar nisso? É algo que a questão do propósito começa a levar a gente para esse caminho, né? A gente vive num mundo muito tenso, com muita coisa... Aquela história do FOMO, que é o medo de estar sempre para trás, sempre perdendo alguma coisa. Mas no final do dia você precisa se conectar. Seja com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com seus amigos, seja com uma atividade, seja com um hobby. Então uma dica que eu dou para quem está assistindo o podcast, seja você um executivo de uma grande empresa, seja você um estudante, um adolescente, procure se conectar com a sua essência, procure se conectar com o que você acha mais valioso. E não tenha medo. Talvez se eu tivesse medo, eu estaria fazendo a mesma coisa
que eu decidi fazer quando fiz uma faculdade de publicidade numa cidade que não é São Paulo, que é no Nordeste, e que não tem nada contra, mas seria um mundo ali para mim, né? E hoje eu sou quem eu sou, depois de ter passado por tantos lugares, justamente por não ter medo das coisas. Na época eu era casado, eu decidi morar na Austrália sem ter uma reserva. E eu fiquei 4 anos lá, fui para ficar 4 meses, fiquei 4 anos. A gente precisa enfrentar, precisa encarar os nossos desafios, né, de peito aberto. Lá na Sky, a gente fala desafio, a Sky One é uma empresa de 11 anos que eu já vi mudar 20 vezes. Já vi entrar 3 fundos de investimento, já saí de 7 pessoas, foi quando eu entrei para 500 pessoas. O que a gente teve que passar, o que eu tive que reaprender em mim mesmo, o que eu teve que me habituar na empresa para que a gente pudesse chegar onde a gente está e onde o Bruno pudesse continuar gerando valor. Então, seja você um estagiário, seja você um executivo, você precisa sempre gerar valor para a empresa, para outros, mas principalmente para você. Como é que está o seu desenvolvimento, como é que você está cuidando de você mesmo? Muito legal ver que você consegue administrar bem a sua vida, esse equilíbrio da vida, porque assim como eu mencionei que a gente não é 2 pessoas, você não consegue ser executivo com uma característica e pessoalmente com outra, você é a mesma pessoa, a gente precisa também ter os momentos que a gente desveste essa roupa de executivo. E você mostrou que você tem alguns hobbies que fazem você também mostrar quem você é. Há quanto tempo você tem esses hobbies? Olha, o mergulho começou em 2016, com um presente de Dia dos Pais, e que foi um grande cavalo de Troia, né? Porque do presente de Dia dos Pais tornou quase que uma obsessão no começo, né? Eu tirei 3, 4 certificados na sequência. Eu sou mergulhador da PADI, sou avançado, mas não sou louco, por exemplo, ainda de fazer um mergulho em caverna, coisas do gênero, mas talvez um dia eu chegue lá, né? E o drone a partir de 2020, né? Onde eu descobri que dava para levar o meu olhar para lugares que eu não imaginava que existissem. Então, são coisas relativamente recentes que você, com a maturidade, né? Talvez nos seus auge dos seus 34, 35 anos, entendeu que você precisava desopilar a mente, né? Trazer isso de forma mais saudável. Qual o impacto dessas atividades na sua qualidade de vida? Olha, o impacto, ele é muito positivo, porque, obviamente, você acaba priorizando muito do seu tempo profissional. Então você fica 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia no escritório conectado com aquela realidade. Mas a partir do momento que você consegue criar uma rotina onde você se desliga disso e te teletransporta para outro lugar, isso acaba fazendo a diferença, tendo esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, a parte de drone. Por que eu não posso, por exemplo, eu trabalho ali na Berrini, o escritório fica na região ali do... Por sinal, um escritório maravilhoso da Sky One. Super bonito, a gente fez uma ampliação agora no rooftop, super bacana, onde, por exemplo, a gente faz eventos ali para clientes, parceiros e amigos, e eu subo e filmo de drone. E as imagens do evento vão para a caixa postal, vão para os WhatsApps, vão para o LinkedIn, de todos que estão ali, e as pessoas se conectam a partir dali. Eles não se conectam a partir da inteligência artificial, a partir dos dados, a partir de cloud computing, cibersegurança, que são as soluções que eu vendo. Elas se conectam ao Bruno por conta das fotos de drone. Então, isso para mim é um grande orgulho, porque eu vejo que isso inspira as pessoas de fato, né? O trabalho a gente lida das 8 às 18, mas a partir das 18 horas é um outro Bruno que entra em cena. É um Bruno que está lá muito mais, inclusive, para incentivar um pouco disso, né? Eu já tenho, por exemplo, no trabalho, várias pessoas que perguntam de viagem, falam assim, nossa, amo as fotos que você tira. Onde que são aquelas fotos? Nossa, você foi para Lençóis Maranhenses? Como é que você foi? Daí vira um almoço, que vira uma indicação de uma agência, que vira uma viagem marcada para um colega de trabalho. Então isso para mim é muito importante, porque no final do dia é sobre pessoas e a gente agregando algo que vai além do lado profissional, né? E as pessoas querem se conectar com pessoas, né? O Open Mind é relacionamento,
né? E ninguém quer se relacionar com uma pessoa artificial, né? Que você está vendo ali, a pessoa fala como se estivesse falando um script. Eu quero te conhecer de verdade, quero saber qual é o seu sonho, quais são os seus hobbies, quais são suas paixões, seus medos e etc. Né? De forma genuína. Por exemplo, o meu pai, o principal hobby dele é carro antigo. Ele é antigo mobilista, já teve coleção de carros, hoje tem alguns, mas ele se conecta com as pessoas a partir daí. Gerar negócio é uma consequência. Gerar negócio é importante, até porque as empresas se movimentam, você está no mercado dinâmico, você precisa aparecer profissionalmente, mas se você fizer isso de uma forma genuína, de uma forma que você consegue levar algo interessante para o outro, levar uma experiência, levar algo que agregue, de fato é um diferencial, né? E para isso você precisa ter uma vida equilibrada, você não pode ser simplesmente trabalho. Eu tenho um time de vendas que é um time sênior, que é aquela galera faca na caveira. A gente trabalha com vendas complexas, eu falo muito com eles, né? Não façam follow-up em cliente, tornem clientes amigos. Falem da vida, falem de coisas que não são trabalho. Porque depois o trabalho é consequência, a venda é consequência, né? Obviamente tem toda uma pressão, a gente tem toda uma meta para bater, a empresa cresce 40%, 50% ao ano, tem hoje um grande objetivo que é abrir capital nos próximos anos, por isso a gente trabalha muito ali com alta performance, mas no final do dia é sobre a gente se relacionar e se conectar. Sim, né? E você trabalha com vendas de tecnologia e a gente sabe que a pressão é grande nesse setor, muito. Em todas as empresas, principalmente nesse momento, a maioria das empresas estão passando por pressão de resultado de curto prazo, né? E você, ao mesmo tempo, aqui nessa conversa, e pelo que a gente já almoçamos juntos, já estivemos em eventos e etc., você sempre me transparece ser uma pessoa bem equilibrada, né? Não é aquela pessoa ansiosa, não é aquela pessoa agitadona, uma pessoa equilibrada, né? Você sempre foi assim ou você aprendeu a administrar toda essa pressão? Olha, é difícil. É muito difícil, porque não é pressão só da empresa, só dos diretores, só do C-level, do board em cima de resultado. E a gente é muito cobrado e sim, a gente entrega. Acho que não é só sobre isso. É sobre a pressão que você faz com você mesmo, né? E até o começo do ano, eu tinha muito problema com ansiedade. Sofria muito com isso, sofria muito. A minha pálpebra, ela passava o dia tremendo. Eu não conseguia dormir. Eu ganhei peso. Eu tive sérios problemas de saúde, né? Só que daí eu tomei a decisão de buscar ajuda. Eu tomei a decisão de cuidar mais de mim e de olhar ao redor, né? Qual foi a forma que você encontrou? Olha, eu encontrei através de coach, através de um trabalho mais próximo, através de pessoas. E também através de terapia, né? A gente às vezes acha que terapia é bobagem, é coisa para quem tá doente, mas não. A terapia ajuda muito a equilibrar, ajuda muito a colocar as ideias em prática. E obviamente você também precisa de espaço para criar e se desenvolver, né? Então você conseguir liberar sua agenda para cuidar de si, você ter um time que está muito contigo, você ter um espaço para poder criar, para poder fazer o seu trabalho de uma forma estruturada, é muito importante, é fundamental. Então tem um lado humano que o Bruno busca, tem um lado meu de suportar isso e tentar colocar isso dentro de uma lista de prioridade, mas ao mesmo tempo você tem um lado profissional, que é o lado de você ter um time comigo, né? Então eu tenho pessoas na SkyOne que são pessoas extremamente importantes para mim, não só pelo cargo que elas têm, mas como conselheiras de vida, né? E eu tenho um time onde eu sei que eu posso contar e ao mesmo tempo ele tá ali por mim e pela empresa. Então isso faz com que as coisas aconteçam. Então antes da gente estar conversando aqui, a gente estava trocando WhatsApp com o time, falou assim, olha, não posso falar, mas daqui a pouco eu volto, e as coisas acontecendo. E hoje eu consigo falar que a minha gestão é muito mais de pessoas do que uma gestão de negócios, né? Os indicadores estão ali, a gente não pode perder de vista, mas você começar, por exemplo, a semana trabalhando com time, onde todo mundo chega lá
tenso para uma reunião de forecast de vendas, por exemplo, e você abre um papel em branco, pega numa lousa, escreve quais serão as boas notícias da semana, o que a gente espera, quais são os nossos sonhos, o que a gente quer mentalizar, para mim é um diferencial. E eu busco muito isso com o time. Menos número. O número está no CRM, o número a gente já está acompanhando o dia a dia, a gente consegue pegar no pulso a atividade de cada um. Mas eu preciso que eles se projetem naquilo, eu preciso que eles tenham essa visão. E cabe a gente, como liderança de vendas, inspirar e motivar as pessoas através de algo que elas têm dentro delas mesmas, né? Às vezes eu pego, por exemplo, um colaborador que tem problema em casa ou tem alguma coisa que atrapalha no trabalho. Cara, não adianta forçar a pessoa, não adianta você querer empurrar, né? Você tem que parar, acolher, ajudar, você está ali para isso, mas também você tem que ter uma forma de colocá-la no trilho. Então, é um trabalho constante que a gente acaba fazendo, que eu acabo liderando ali, e que tem reduzido muito a minha ansiedade, porque eu tenho visto resultados, né? Eu vi, por exemplo, a quantidade de clientes atendidos nos últimos meses aumentar exponencialmente através dessa metodologia muito mais ligada às pessoas. Você aprendeu, então, a motivar, a inspirar, ao invés de fazer o microgerenciamento. Exatamente. E tem uma vertente que é você trabalhar com responsabilidade, que é autorresponsabilidade e combinados, né? Então, obviamente, você não quer fazer microgestão, mas você tem que garantir que a pessoa está produzindo, está sendo efetiva e sendo eficiente. Então, combinados com o time são essenciais, são fundamentais para isso. Você falou aí de time lá da SkyOne. Qual é o tamanho hoje da equipe da SkyOne? Olha, a SkyOne é uma empresa que trabalha com em torno de 550 pessoas, tá? Grande maioria em São Paulo. Nós somos uma empresa, uma das líderes no mercado de tecnologia da América Latina e agora expandindo mais. Hoje estamos em 35 países. Onde o nosso foco é, de fato, levar inovação para o mercado através de uma plataforma, né, que entrega várias soluções. E hoje o meu time ele é pequeno, ele é um time jovem, ele é um time que tem menos de um ano, um time que tem em torno de 5 pessoas, né? Mas que faz uma diferença muito grande no resultado da empresa. Então, é um trabalho super desafiador você conseguir estruturar um time que trabalhe com vendas complexas, né? Ao mesmo tempo dentro de um ecossistema onde a SkyOne ela tem em torno de 100, 115 vendedores hoje, né? É um time bem amplo, então... Mas então são 100, 115, sua equipe tem 5, como é a divisão lá? Então, a gente tem várias frentes de negócio, né? A gente tem uma frente muito forte na área de canais de venda, então a SkyOne é uma das líderes brasileiras em cloud computing e dados para fabricantes de software e desenvolvedores e revendas, por exemplo, de SAP, de Proteus, de TOTOS. Também tem uma área muito forte ligada a dados, onde a gente tem um time que fala só de dados. A gente tem um time que fala de mid-market, que está espalhado pelo Brasil, atendendo regional, né? E um time que olha só base de cliente, então a gente tem uma preocupação muito grande com a satisfação do cliente e desenvolvimento de novos negócios dentro de uma base. A gente tem uma média ali de 9, 10 anos de manutenção de vida de cliente dentro da nossa carteira, né? SkyOne é uma empresa que tem uma qualidade técnica incrível, então isso fideliza muito os nossos clientes. E a gente tem a minha área, que é uma área mais ligada à parte do mercado enterprise que a gente lida. Sim, né? São grandes coisas. São contas que faturam acima de 2 bi de reais e 2 mil funcionários. Então eu lidero esse time, que são vendas mais... Não são vendas transacionais, são vendas mais complexas e que exigem, de fato, um olhar diferente. Eu imagino que, nesse momento, muito da demanda, tanto dos large enterprise quanto dos middle, tem a ver com inteligência artificial, né? Total. Como que você vê os impactos da inteligência artificial na sociedade hoje? Olha, a inteligência artificial, ela está aí há muitos anos, há décadas já, né? E hoje a gente tem a inteligência artificial generativa, né? Que é o GenAI. Que é essa coisa louca do prompt, que você faz uma pergunta, você interage com uma máquina,
Você interage ali com a aplicação que te responde como se fosse humano e interage aquilo daí. Isso daí, de fato, ele está transformando a sociedade, tá? É uma transformação que não acontece no prompt de ChatGPT pela pessoa física, mas está dentro das novas aplicações, né, que estão sendo desenvolvidas por grandes empresas. Está dentro da rede social, onde o algoritmo está cada vez mais inteligente e usado para te vender mais, né, para te entregar o que você quer consumir. Isso muda o mindset das pessoas hoje em dia, da pessoa física. E também está dentro das grandes empresas gerando negócio, gerando eficiência, né? Só que a inteligência artificial está engatinhando ainda. O futuro dela é infinito, é um futuro que ninguém imagina ainda. Há projeções, há uma série de questionamentos, inclusive éticos, né? Hoje a gente vê que ela precisa de energia, uma energia gigantesca para poder ser processada, né? Então tem muita polêmica sobre inteligência artificial e como, por exemplo, numa agenda ESG ela é colocada, né? Mas mesmo assim ela está sendo fundamental para que as empresas se tornem mais eficientes e consigam olhar para um futuro. A gente fala muito de forma prática, tá? Hoje todo mundo quer consumir dado, toda a área quer utilizar um BI, quer utilizar uma ferramenta de analytics, todo mundo precisa integrar sistemas, todo mundo quer utilizar, quer ser mais dinâmico. Só que o dado é estático, o dado está lá plotado num gráfico, plotado numa tabela. No futuro, a inteligência artificial vai fazer com que esse dado converse com você, que ele interaja com você. Que você não precisa mais analisar um gráfico, mas que ele já te traga não só as respostas às perguntas que você imaginou, mas já ações, já um schedule, já uma programação para que aquilo que você precisa, né, se torne realidade. Então as grandes empresas, elas estão engatinhando ainda em relação a dados. Porque através desse dado, que pode ser para o bem quanto pode ser para o mal, porque ele mal utilizado pode quebrar uma empresa, né? Ele vai de fato destravar a inteligência artificial, né? E quando você olha o posicionamento das empresas, por exemplo, que investem nesse mercado, você vê muito claro que está muito ligado a operações de venda, operações financeiras, operações que são importantes operações logísticas, que são importantes dentro do contexto operacional, né? Mas que ainda não conseguem mensurar resultado. Então, para quem vende, é um desafio ainda, porque é algo que a gente está construindo. Então, a gente está participando do zero de algo que é uma revolução. Assim como foi a Revolução Industrial dos séculos passados, né, a gente está vivendo a nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial generativa. E está sendo uma delícia navegar por ela, porque tem tudo a ver com pessoas. Ela consegue conectar pessoas, ela consegue liberar o potencial humano que é normalmente tornar o ser humano mais criativo. Ele começa a se preocupar menos em decorar coisas e começar a se preocupar em aprender como perguntar. Porque hoje a inteligência artificial não é sobre o dado que está ali, é como você acessa ele, qual a pergunta que você tem que fazer para que ele aprenda e te traga a resposta que você nem imaginava que precisava ter. Então, é algo que está revolucionando muito rápido. E você está mencionando aqui as relações humanas, né? Uhum. Mas a gente está falando aqui com uma visão de como o humano interage com a tecnologia, né? Mas eu queria saber como que a inteligência artificial vai fazer o contrário. Como que a inteligência artificial vai impactar nas relações humanas, né? As relações familiares, as relações no trabalho, as relações de networking, talvez, né? Por que não? Então, como que você vê a evolução, né, das relações humanas com o advento da inteligência artificial? A gente começa a olhar para um futuro que parece distante, mas ele tem se aproximado, que é da singularidade, né? Que é a máquina se tornar autossustentável em termos de pensamento.
E quando você coloca isso no contexto das pessoas, né, você vai ter cada vez mais a inteligência artificial no seu dia a dia, sentado à mesa com você no almoço de domingo, né? Seja, por exemplo, na preparação de um alimento, através de um utensílio de cozinha super inteligente, seja através de um jogo onde na hora do café todo mundo senta à mesa e puxa algum jogo baseado em inteligência artificial, né? Seja próprio através das agendas das pessoas, que muitas vezes são dominadas por informações que vêm de inteligência artificial. Então ela vem permeando de forma líquida na nossa vida, no nosso cotidiano, sem que a gente perceba. A inteligência artificial não vai ser um device, não vai ser uma Alexa mais inteligente, não vai ser um Google da vida. Ela vai estar inserida dentro do nosso contexto. Desde do tecido da sua roupa, que te deixa mais confortável, quando você sai com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, com seu namorado, com seu esposo, até mesmo o dia a dia na conversa entre as pessoas, né? Então, tem um filme muito legal chamado Her, Ela, que já tem em torno de 10 anos, que é muito visionário, que ele já projeta uma inteligência artificial generativa, né? Para resolver um problema de solidão de um profissional que trabalha com comunicação e que levou um pé na bunda, foi abandonado pela noiva. E ele projeta isso, né? Que a inteligência, ele se apaixona pela inteligência artificial. Um filme muito legal. E hoje eu vejo que em alguns países como o Japão, eles já começam a sentir, por exemplo, um pouco desse novo mundo, né? Onde o ser humano, ele muitas vezes, ele é estudado, ele é visto para que ele consuma inteligência artificial de uma forma a resolver um problema ligado à solidão, por exemplo, ligado à depressão. Então, vira e mexe aparecem notícias que no Japão as pessoas estão cada vez mais consumindo robôs para que interajam, até casando com eles, tendo companheiros. Isso parece distante, mas não é. Isso vai permear na cultura, por exemplo, brasileira de uma outra forma. Não de uma forma direta, não imagino um colega meu, um amigo meu, eu mesmo, se relacionando, gerando memórias afetivas com uma inteligência artificial. Mas ela vai estar dentro de todo um contexto muito mais amplo e muito mais líquido, que vai permear sem que a gente perceba isso daí. Eu queria, nesse momento, Bruno, te pedir licença, porque nós estamos aqui com uma audiência incrível aí pelo LinkedIn, pelo YouTube. Nós estamos também transmitindo ao vivo pelo YouTube, no LinkedIn, e vai estar disponível também no Spotify. E eu queria dar alguns recadinhos, né? Queria aproveitar aqui todo mundo e dizer que o Open Mind, a gente busca o desenvolvimento individual de líderes do mercado. E tanto pessoas quanto empresas já identificaram o quão importante é você trabalhar o desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento de conhecimento e relacional a partir de uma plataforma estruturada como o Open Mind. Hoje o Open Mind ele trabalha para empresas como Vale, como Ticket, como TOTUS, como Fleury, Localiza, dentre outras organizações que apostaram no desenvolvimento dos seus executivos dentro da nossa rede e de quebra também geram oportunidades de negócio. Então, tanto você que é empresa, quanto você, pessoa, que quer investir nesse desenvolvimento individual para 2025, está colocando no seu PDI. Eu preciso estar mais próximo do mercado, eu preciso trocar informações estratégicas com o mercado, eu preciso me relacionar melhor com o mercado. Procure o Open Mind. O Open Mind tem sido para essas empresas e para essas pessoas uma fonte de benchmarking, uma fonte de negócios, de oportunidades, né? E também de desenvolvimento de carreira, né? Porque você desenvolve dentro e fora da sua organização. Então, procure o Open Mind e considere o Open Mind no seu PDI para 2025. Bom, voltando aqui ao tema, Bruno, eu queria explorar um pouco mais
sobre essa questão dos impactos das mudanças que estamos vivendo em tecnologia e a questão da saúde, né? Acho que mais especificamente aqui a saúde mental. Você mesmo contou o seu exemplo que no ano de 2023 viveu um momento de pressão, um momento de talvez um desequilíbrio nessa questão da sua saúde, e isso afetou toda a sua vida. Mas levando esse contexto da tecnologia, da acessibilidade, do home office e da inteligência artificial, como que você vê essas mudanças afetando positivamente ou negativamente na saúde das pessoas? Olha, muita mudança ao mesmo tempo, né? Não é algo que vem, que você consegue parar, aprender e se adaptar. É algo que está todo mundo se adaptando ao mesmo tempo, né? Então, quando você fala, por exemplo, de trabalho, home office, onde você precisa ter um time engajado, você tem ao mesmo tempo uma empresa que precisa manter a sua cultura e entregar resultado, é um super desafio, né? Quando você coloca, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que entregam, por exemplo, para os colaboradores que estão home office mais autonomia, entregam mais, por exemplo, acesso ao dado, vocês entregam novos recursos, é uma oportunidade bacana para que as pessoas consigam trabalhar de forma remota. Porém, tem que se tomar muito cuidado, porque quando você fala de dado, você fala de governança, por exemplo, né? Você fala de Shadow IT, que é um conceito que a gente olha, que está todo mundo buscando e acha que pode utilizar a inteligência artificial para tudo, e não é bem assim, né? Então, eu vejo que tem mexido muito nas pessoas, né? Essa questão da inteligência artificial, as pessoas cada vez elas querem mais flexibilidade, mas isso não é algo fácil de se conseguir. Acho que o principal ponto é você descobrir qual modelo de trabalho funciona melhor para você, mas tirando um pouco do prisma pessoal. Ou seja, é do meu interesse estar numa posição, por exemplo, de só trabalhar remoto? Mas é o melhor para a empresa? É onde eu vou me desempenhar melhor? O que a gente tem que abrir mão, por exemplo, pensando num coletivo, pensando no todo? Hoje as redes sociais nos permitem ter acesso a muita coisa, mas ao mesmo tempo elas nos tornaram muito egoístas, onde tem que ser muito eu primeiro e o outro que fique para segundo plano, inclusive o trabalho, inclusive a empresa. Então, eu convido todo profissional, seja ele pleno, júnior ou sênior, que ele consiga um olhar do tipo: é de fato algo positivo que eu estou fazendo para a empresa, para o meu contexto? Olha, eu sou um gestor, de certa forma, eu gosto muito de olhar para as pessoas, mas eu tenho muita coisa moda antiga, né? Eu adoro quando o profissional ele perde um tempo no trânsito, mas ao mesmo tempo ele é honrado por trabalhar onde ele trabalha. Ele dá valor àquilo. Ele quer estar no escritório porque, por exemplo, ele quer se relacionar com os pares, quer se relacionar com o chefe, quer ter ideias, quer pensar diferente. O home office tira bastante disso. Precisa estar no escritório 5 dias na semana? Muitas vezes não, né? Mas tudo que é interação humana, eu gosto, eu acho válido. Mas será que a gente tornou um pouco essa relação humana, principalmente a relação humana com o trabalho, como se fosse um vilão dos novos tempos? Como se isso fosse a causa, por exemplo, de questões ligadas à saúde mental, que se relacionar com pessoas dentro do seu trabalho é um fardo, né? Então, será que talvez a gente exagerou um pouco na dose na hora de criar essa liberdade para as pessoas? Toda liberdade tem um preço, né? E sempre que você afrouxa demais, que a pessoa que muitas vezes não tem maturidade, ela se sente livre para fazer o que ela quiser, ela acaba se afogando, ela acaba perdendo a mão, e a partir daí você acaba tendo um profissional ingerenciável, né? É aquela coisa, né? A pessoa, ela sabe nadar, ela vai nadar no mar revolto, né? O primeiro passo para você se afogar é falar que sabe nadar, senão você não entraria na água.
Então você dá uma liberdade para a pessoa, não, eu consigo trabalhar em home office. E ao mesmo tempo você não ter uma política, você não ter um processo, você não dar diretriz, você não ter um acompanhamento, é melhor nem começar assim. Por quê? Porque o trabalho ainda é sobre pessoas, não é sobre processo. Esse trabalho mecânico de fazer input, por exemplo, de escrever e-mail, vai acabar. Vai acabar. Os e-mails estão cada vez mais curtos, estão cada vez menos necessários, né? Você quer, por exemplo, protocolar, você quer registrar alguma coisa, vocês têm sistemas próprios para isso, você não precisa mandar e-mail mais. Então, essa relação humana é cada vez mais importante. E se você não coloca isso no período de desenvolvimento pessoal, você acaba perdendo uma oportunidade, que daí entra um pouco daquela coisa do tipo, não, eu vou fazer o que é melhor para mim. Mas será que de fato é melhor para você? Você já analisou? Você já sentiu isso? Não, mas o meu ambiente de trabalho é tóxico, eu não quero dividir o banheiro com meu coleguinha. Mas faz parte fazer isso. Faz parte você tomar o café que uma moça foi lá e fez, que um copeiro foi lá e fez para você, né? Então acho que as pessoas elas estão perdendo um pouco a mão, achando que elas são o centro um pouco do universo, sem olhar que tem elas fazem parte de uma organização e que provê para ela um trabalho, né? Ao mesmo tempo, ela tem a oportunidade de se desenvolver. E se ela achar que não, aquele lugar que ela está não é um lugar que ela se desenvolva propício, ela pode buscar algo fora, ela pode se autodesenvolver em outro lugar. Tantas pessoas, bons profissionais que acabam saindo da empresa vão empreender, por exemplo, porque eles viram que lá não tem espaço para que ele se desenvolvesse. E tudo bem. Se ele ficasse lá, ele ia ganhar dinheiro, ele ia estar bem, mas ele não quis, ele escolheu outro. Então todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, né? Mas sem achar que existe apenas um caminho, sem achar que existe apenas um lado, que é o lado que achou que é o ideal para ela. Acho que vai muito do desenvolvimento disso. Por isso o papel da liderança é tão importante, para abrir um pouco a mente e mostrar que a empresa está lá para ajudar, mas depende muito mais dela do que da própria empresa querer. Nós estamos conversando aqui com o Bruno Custódio, o Bruno que é um executivo de tecnologia com uma carreira em grandes empresas, também uma experiência internacional, é um amante de viagem, de fotografia, de mergulhos, né? Uma pessoa que está aqui hoje compartilhando a sua história, a sua experiência sobre principalmente as transformações que o mundo vive e também o que o executivo passa ao longo da sua carreira. Um bate-papo muito agradável, que eu estou aqui também aprendendo bastante aqui com você. E você que está acompanhando aí o nosso episódio, né? E se de alguma maneira te interessou aqui as dinâmicas do Open Mind Talks e você acredita que a sua empresa também pode se associar e patrocinar aqui o nosso programa, como várias marcas que você está vendo aqui sendo exibidas, é só acessar aí o Open Mind ou me acessar, que eu vou ter o maior prazer em atuar aí de alguma maneira para ajudar com o desenvolvimento, né, o posicionamento de marca da sua organização. Bom, Bruno, vamos falar agora, a gente falou de passado, falamos de presente, vamos falar um pouco de futuro, né? Quem é o Bruno Custódio do futuro? Me fizeram uma pergunta parecida ontem, né? Qual que era o seu sonho, né? E, obviamente, perguntas amplas. Elas precisam de respostas complexas. A gente sai muito da nossa zona de conforto quando a gente fala de futuro, né? E o Bruno do futuro, eu acho que está muito mais ligado a uma pessoa com um propósito muito firme de colaborar, né? De ser cada vez mais dinâmico dentro de um contexto social. O Open Mind Brasil é um exemplo disso. Eu quero contribuir muito com a rede, eu quero estar muito presente, não só com uma expectativa de gerar negócios, mas principalmente de troca. Descobrir quem são as pessoas quem serão os meus amigos do futuro, quem serão as pessoas que trabalharão comigo no futuro, quem serão as pessoas que podem fazer diferença no mundo no futuro, né? E isso tudo começa hoje, começa no presente. Então o Bruno do futuro, eu vejo com o Bruno com um propósito muito mais social, um propósito muito mais de pessoas, que é um pouco do fruto que eu venho plantando nos últimos anos, né? De liderança, de gestão de pessoas, de trabalho em equipe.
obviamente é uma jornada, então você passa por muita provação, você precisa se adaptar o tempo inteiro. Mas é um Bruno que espera estar muito mais a serviço, está muito mais presente do que simplesmente focado, mergulhado no trabalho, por exemplo. E no trabalho, né, a gente também acaba se relacionando com pessoas talentosas, pessoas do bem, pessoas que a gente convive e que a gente aprende também a respeitar e admirar. E quem me apresentou ao Bruno foi o Oliver, que é uma pessoa que também trabalhou comigo, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, um jovem, né? Uma pessoa jovem de idade, mas uma pessoa muito talentosa, uma pessoa criativa, uma pessoa relacional, e pela idade que ele tem, eu acho que tem uma maturidade profissional muito grande, né? Então assim a gente vai formando conexões, aonde a gente trabalha, aonde a gente convive. Você mencionou aqui o Open Mind Brasil. Me fala um pouco também, já para essa construção de futuro que você pensa aí, o Bruno Custódio do futuro, qual o papel do networking, qual o papel do relacionamento, né? Como que você constrói, como que você vem trabalhando o seu relacionamento para construir esse futuro? Então, eu acho que o relacionamento, ele tem que ser cada vez mais genuíno, né? Você colocar à frente do relacionamento, buscar um diálogo, buscar inspirar as pessoas é fundamental, né? Eu gosto muito de falar que experiências de vida, elas precisam ser vividas, literalmente. Eu não vou esperar me aposentar, por exemplo, para fazer aquela viagem. Eu não vou esperar ter um objetivo X para poder começar um hobby, por exemplo, né? E quando você fala de networking, é essa troca. É você conseguir levar coisas da vida para outros de uma forma genuína, de uma forma que agrega na vida deles, né? O meu lado profissional, por exemplo, ele é muito dinâmico, ele é muito aflorado, acontece muito dele. Eu já trabalhei em grandes corporações, né, e na Skyon há 10 anos, eu já consegui formar um networking muito grande. Mas cada vez mais ele tem se transformado para um networking menos profissional e mais pessoal, né? Mas eu te digo que é algo que eu busco muito, algo que a gente trabalha muito forte aqui no Open Mind Brasil, né? Eu vejo que, por exemplo, os encontros do Open Mind, eles buscam muito mais entender o ser humano, botar o ser humano no centro, botar as pessoas ao centro, muito mais do que o lado profissional, por exemplo. Eu me conecto com outros executivos Open Mind muito mais pelo hobby, muito mais pelo interesse, muito mais pelo momento de vida. Genuinamente. Do que com interesse, olha, ele trabalha numa empresa tal, tem um cargo tal, quer uma indicação. Isso vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas querem estar próximas daqueles que são interessantes, daqueles que trazem experiência, daqueles que agregam alguma coisa, né? E isso é trabalho, isso precisa ser genuíno, precisa ser construído, é uma jornada, né? E precisa ser natural. Então, para quem quer fazer networking, quer desenvolver, eu tenho cada vez mais encontrado executivos de tecnologia que olham para trás e falam assim: nossa, eu construí um legado tecnológico gigantesco, mas eu não fiz nada de networking. E hoje essa pessoa, ela está preocupada em saber se vai manter o emprego e fala assim: olha, eu preciso aparecer mais, eu preciso me mostrar, eu preciso desenvolver o meu marketing pessoal muito maior. Só que não adianta nada você desenvolver um marketing pessoal sem que você faça um networking. E você começa a conversar com a pessoa e ver o quanto ela é interessante. Fala, por que você não trabalha muito mais os teus hobbies, os seus gostos? Participa de grupos muito mais do que, por exemplo, se preocupa em fazer reuniões de negócio. Então acho que é uma mescla para a gente trabalhar. Mas cada vez mais isso precisa ser construído, precisa ser genuíno. O Open Mind, ele atrai muitas pessoas que são executivos de carreiras brilhantes que vêm procurando exatamente isso, que eles por anos negligenciaram o seu relacionamento,
por anos negligenciaram a sua marca pessoal e acabam que lá na frente o preço é cobrado, né? Que é talvez numa recolocação, talvez num futuro pós-crachá, ou talvez até mesmo buscando aliados para o seu desafio atual, né, de como vai reinventar o negócio da empresa e superar uma crise, né? Então, acontece muito dos executivos virem a partir desse autoconhecimento, mas provocado pela dor, pelo desafio. Então, quanto antes as pessoas enxergam que elas precisam de outras pessoas, por mais que tenham uma carreira de sucesso e chegaram até onde chegaram dessa maneira, em algum momento vai faltar, né? Principalmente no momento que você for forçado a empreender. E é o outro assunto que eu queria falar com você, sobre empreendedorismo no novo mundo, né? No mundo moderno. A gente vê que muitas oportunidades estão se abrindo para executivos 60 mais, né? Usarem o seu conhecimento e seguirem por mais 30 anos. Muitas oportunidades estão surgindo para jovens que mal tiveram o seu primeiro emprego, já empreender e ter sucesso. E, inclusive, alguns até nem pensam mais em trabalhar, em seguir uma carreira brilhante como a sua, né? Já pensam logo em empreender e desenvolver o seu próprio negócio. Então, nesse contexto, né, que, de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que empreender, se a gente quer ter longevidade produtiva, como que você vê essa geração de oportunidades de empreendimentos nesse novo mundo? A sua pergunta é muito interessante porque não existe uma resposta fácil para isso, né? Você olha os modelos de empreendedorismo que a gente tem hoje, que é o empreendedorismo puramente por talento. A pessoa ela nasceu para empreender, então ela já tem uma cabeça, já tem uma vivência, muitas vezes da família, que trazem negócios, são empreendedores. Você tem um empreendedorismo por necessidade, né? Que é você se colocar numa situação que não tem muita saída e escolhe o empreendedorismo muitas vezes como única opção de sustento, né? E tem um novo modelo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo baseado em informação, que é você ter uma série de modelos de rápido empreendedorismo que você pode colocar, por exemplo, um soft skill, uma habilidade sua e compartilhar isso com pessoas. E você fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Tem modelos prontos de empreendedorismo. O empreendedorismo digital é basicamente isso. Então, o melhor caminho é você se autoconhecer. Então, as perguntas essenciais, elas são importantes, né? O que eu sou bom? Qual que é o meu principal talento? Eu estou baseado em quê? Qual o meu laço familiar? Quem são as pessoas ao meu redor? Qual apoio vou ter delas, né? E qual é o risco e qual o meu pensamento de tomar risco, ele está ali para poder me movimentar. Então, são perguntas básicas, mas que precisam ser respondidas antes de você dar um próximo passo, né? Tem um exemplo na família para contar, que é da minha própria irmã, que praticamente nunca teve na vida carteira assinada, teve por alguns anos, e que é intraempreendedora, que faz empreendedorismo nato e está sempre bem, né? E para ela é natural ser empreendedora, e hoje ela dá aula de aquarela, mora no Canadá, as alunas no Brasil, e é tudo online. Então ela redesenhou, por exemplo, através de uma habilidade dela, que é a aquarela, o futuro para ela, né? E ela quer, a partir de modelos, a partir de conhecimento, se tornar uma empreendedora cada vez melhor. Ela tem uma ambição de ser rica? Provavelmente não. Mas ela tem um propósito, que é fazer pessoas felizes através da aquarela. E é lindo isso. Agora, você tem modelos de empreendedorismo, por exemplo, de oportunidade. Hoje a inteligência artificial está aí. Empresas estão sendo criadas a todo instante
para poder aproveitar esse modelo, que não é só no desenvolvimento de soluções, mas é como você utiliza a inteligência artificial. E você pode se tornar empreendedor dentro da empresa que você trabalha também, né? Quantos casos de profissionais que mudaram de setor dentro da empresa porque se adaptaram a um modelo onde queriam estar muito mais ligados à inovação e acabaram indo para uma área de negócios, por exemplo, e hoje são donos de unidades de negócios, se tornaram spin-offs. Então, acho que o primeiro ponto é autoconhecimento. Quais são as perguntas que você tem que fazer para você mesmo para poder, a partir daí, trilhar um sucesso no empreendedorismo? Olha, na minha vida, nos meus quase 25 anos de carreira, eu nunca fui para um lado do empreendedorismo por conta própria. Eu entrei na Skyon logo no começo, foi uma aposta tanto da empresa em mim como eu na empresa, mas que precisou muito desse meu lado empreendedor, de sair da caixa e construir junto, né? Hoje mudou. Eu não preciso mais ter a mesma gana de construir tudo do zero como no começo. Mas o intraempreendedorismo do Bruno continua na atitude, na gestão do time. Então tem muitas formas da gente pensar em empreendedorismo sem, inclusive, ser empreendedor, sem botar o nosso dinheiro ali, a nossa economia e tudo mais, né? Ou seja, você precisa conhecer um pouco mais antes de tomar uma decisão. Ô Bruno, a gente sabe que a educação, né, no modelo tradicional, ela prepara o indivíduo para a sociedade e também para a vida profissional. Diante de tantas novas possibilidades profissionais que a transformação digital, a inteligência artificial está produzindo, né, nas pessoas, como as que você citou aqui, você acha que a educação ela está conseguindo acompanhar essa velocidade de transformação e sendo relevante para essa mudança, né, na vida das pessoas? Olha, o nosso modelo de educação tem 200 anos. Acho que eu respondi a sua pergunta. A prova do Enem que meu filho vai fazer ano que vem é igual à prova da faculdade que eu fiz nos anos 2000. É igual. É o mesmo modelo. Perguntas e respostas, múltipla escolha, uma redação. Sendo que o mundo ele mudou, ele girou. Quantas vezes em termos de tecnologia? Qual foi a evolução da tecnologia de lá para cá? Né? E a educação não está acompanhando da mesma forma. Existem lousas inteligentes, existem formas de se comunicar. Hoje meu filho, por exemplo, ele estuda, ele não abre mais o livro, ele vai no ChatGPT. E tudo bem, porque ele está aprendendo ali, ele está dialogando. Ele pergunta para mim, mas ele está no notebook, ali fazendo uma pesquisa, né? Então a inteligência artificial e o ensino, eles vão de alguma forma se encontrar no futuro bem próximo, né? Mas o modelo de ensino ele precisa evoluir, ele precisa transformar o indivíduo para ser cada vez mais questionador dos pontos e aprender a utilizar os recursos atuais do que seguir um padrão que já está aí há 200 anos, né? As crianças não querem mais, os adolescentes não querem mais seguir o modelo que nós fomos educados. Então é preciso uma adaptação rápida para que a gente consiga acompanhar a evolução digital que está acontecendo no mundo. Hoje o Brasil, infelizmente, ele é o último no ranking de investimentos na educação e um dos 20 maiores em termos de dinheiro colocado de custo da educação no mundo. Ou seja, eu estou lá embaixo no ranking em termos de evolução, mas eu sou um dos que mais gasta. Para onde está indo esse dinheiro? Né? Qual a transformação que a gente está levando para a sala de aula em termos de metodologia? Não há soluções simples, mas há de haver um olhar para que o mundo da educação esteja cada vez mais adaptado ao que vem pela frente. E eu vejo também que na educação executiva, né, que a gente está falando aqui da educação primária, mas a educação executiva, ela também está passando por mudanças, onde os nossos pares e os nossos líderes e os nossos colaboradores,
eles vêm cada vez mais querendo aprender com quem faz, né? Eu quero aprender com quem já passou por aquilo ali e não com apenas um acadêmico que está me colocando uma teoria que pode ser já uma teoria de gestão ou de administração, uma teoria já ultrapassada, porque as coisas estão mudando muito, muito rapidamente, né? Quando você fala aqui de cibersegurança, já é uma pauta essencial, né, dentro das organizações, que quando a gente fez o nosso MBA ou a nossa pós-graduação ou nossa graduação, nem era citado isso nas cadeiras, né? E coisas novas que vêm surgindo, como a própria inteligência artificial. Como você contextualiza, né? E como que você trabalha hoje o seu lifelong learning, né? Nesse mundo moderno? Olha, muita mentoria. Muita mentoria. Eu tenho mentores que me acompanham já há alguns anos, são pessoas próximas, onde a gente busca a fonte de conhecimento, né? E disciplina para você ter uma leitura constante. Então é muito importante a gente manter uma certa disciplina e buscarem pessoas, como você falou, que já têm uma estrada, já têm uma vivência, já têm um lifelong learning na veia, para que ela te estimule, para que você mentalize uma mudança para você, né? Então isso é muito importante dentro de um contexto onde a tecnologia que, por exemplo, eu vendia há 5 anos atrás, ela praticamente virou commodity. E você vê um mundo de inteligência artificial, dados e muito mais coisas que vem por aí, e que você precisa aprender de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, né? Então, o papel das empresas, o papel das mentorias dentro desse contexto é fundamental. Tanto é que você vê a educação corporativa sendo reescrita nos últimos anos através de grupos novos que entraram, como o V4, como o G3, né? Sim. Educação, enfim. Por quê? Porque o modelo de aprendizado ele se transformou muito rápido nos últimos anos, né? E é um desafio acompanhar. Porque você se sente muitas vezes fora desse contexto. E aqui para nós, Bruno, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas foi um aprendizado, né? A conversa que você trouxe aqui para nós foi uma conversa inteligente, né? E foi uma mentoria para mim e para quem está ouvindo, né? E acima de tudo, né, você como um membro do Open Mind, você também está disponibilizando suas horas para dar mentorias no Open Mind. Então quem quiser ter uma conversa inteligente com o Bruno Custódio, ele está disponível, né? E o Bruno Custódio também tem acesso a outros executivos experientes para ter conversas inteligentes e mentorias dentro do Open Mind. Mas o que eu quero aqui, nesse momento, é te agradecer a toda esse leque de assuntos que nós passamos aqui, que realmente abriu a mente do nosso público, e eu espero que você tenha gostado dessa participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer, parabéns pelo podcast, espero contribuir cada vez mais com o Open Mind Brasil. E um ponto final aqui sobre o Bruno, né? Você tem um Instagram muito interessante, né? As pessoas seguem lá, mas lá não é para falar de tecnologia. O que eles vão encontrar no seu Instagram? Eles vão encontrar muita culinária criativa. Um dos hobbies que eu tenho é cozinhar, eu adoro cozinhar. Muito drone e muito mergulho, né? E viagens que emolduram tudo isso. E quem quiser te achar no Instagram, como é que é? É bruno.p.custódio. bruno.p.custódio. É isso aí. @bruno.p.custódio no Instagram, e no LinkedIn é só buscar Bruno Custódio, né, que vai encontrar o Bruno, e eu recomendo seguir essa pessoa e esse profissional tão interessante. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a você também pela sua audiência. Quero dizer que se você também busca um lifelong learning, se você busca investir no seu desenvolvimento individual, ou você quer desenvolver também os colaboradores da sua empresa,
Procure o Open Mind Brasil, porque hoje nós somos um outsider nesse desenvolvimento de lideranças, trabalhando o engajamento a partir do interesse do indivíduo no desenvolvimento, em conviver com grandes nomes do mercado, em ter conversas inteligentes como essa todos os dias. Então isso realmente é o nosso diferencial. E a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Obrigado pela sua audiência. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.